Oi, gente! Começamos agora mais uma semana e com ela continuaremos a leitura aqui do livro O Poder da Oração Intercessória. Isso, se você está me acompanhando, iniciamos semana passada o capítulo 1 e hoje iniciaremos o capítulo 2, que fala sobre o plano da intercessão. E você que está com alguma brecha na sua vida, alguma falta, nesse tempo em que nós estamos vivendo, começa a pensar agora, aonde na sua vida está te faltando alguma coisa? Muitos podem dizer, né? Na minha geladeira está faltando muita coisa, na minha despensa está faltando outras tantas. Outros já não, podem estar com a despensa cheia, mas dentro de si, às vezes está se sentindo sozinho, porque não recebe visitas como recebia antes, não sai como saía antes. Qual é a dificuldade que você está encontrando na sua vida hoje? Com você está tudo bem? Glória a Deus por isso. Mas aquelas pessoas que estão à sua volta, porque o intercessor, ele não ora somente por si, mas muito pelo contrário. Aonde há uma brecha, onde há uma falta, ali ele se coloca, na brecha e ali ele fecha aquele processo ali de intercessão, fazendo com que tudo case direitinho e assim não haja ruptura, não haja passagem. E assim as orações são atendidas por Deus. Nesse capítulo, nós vamos entender como é que Deus trata, planeja. Que plano é esse? É um plano estratégico, um plano tático? Você que trabalha aí com administração, quais planos você tem pensado em fazer para que essa situação se reverta? Aqui nós temos o plano da oração, o plano da intercessão. Esse é o capítulo 2. Fica comigo que com certeza você vai ter a resposta que você precisa para esse tempo que você está vivendo. Você precisa de respostas para fechar essa brecha, essa falta na sua vida? Então fica comigo até o final desse vídeo e depois comenta o que Deus falou ao teu coração. Aqui nós temos na página 23, o plano da intercessão. Era a primeira vez que eu fazia a dedicação de um bebê. Eu não estava sequer pastoreando naquela época, mas servia como ministro de louvor no Instituto Christ for the Nations, em Dallas, no estado de Texas. As circunstâncias que cercavam aquele evento eram especiais. O menino nasceu ontem e no processo do parto, o crânio dele foi fraturado pelo fórceps. Foi assim que o pedido de oração chegou às minhas mãos. Ele é filho de uma mãe solteira que não é salva. A pessoa continuou. Poderíamos orar por ele esta manhã na capela? Senti muita compaixão e uma grande fé cresceu em mim quando, com ousadia, dirigi aquelas pessoas em oração, pedindo a Deus que curasse a criança e salvasse sua jovem mãe. O incrível testemunho veio no dia seguinte. A criança foi completamente curada e a mãe, impressionada com o amor de Deus, foi levada a Cristo. Não tendo ainda uma igreja onde congregar, ela perguntou se nós do seminário poderíamos dedicar o bebê a Cristo. E se o homem que havia dirigido a oração, eu, poderia fazer a dedicação. Que dia empolgante foi aquele! O corpo estudantil e eu nos alegramos por Deus ter nos usado para tocar aquelas duas vidas preciosas pelas quais Cristo havia morrido. Não superestimamos o nosso papel, nem o subestimamos. Agimos de acordo com o plano de intercessão e nos alegramos com aquela mãe e com o céu diante dos resultados. Essa história aponta para uma questão importante. Será que as nossas orações realmente fizeram com que Deus curasse aquele bebê e salvasse sua mãe? Ou ele teria feito isso de qualquer maneira, mesmo sem pedirmos? Afinal, alguns argumentariam: Deus é soberano e todo-poderoso, não é? A resposta à pergunta de Deus é ou não soberano é um enfático sim. Mas o fato de Deus ser soberano significa que ele age independentemente de nós humanos, sempre realizando a sua vontade independentemente dos nossos atos? Não. Por mais incrível que pareça, um Deus soberano fez a opção soberana de se limitar de muitas maneiras e situações aos atos, decisões e pedidos dos seres humanos. O plano dele é trabalhar na terra conosco e por intermédio de nós, sua família e seus amigos, e não independente de nós. Considere os seguintes exemplos que indicam claramente a necessidade de oração e obediência a fim de que os seres humanos
experimentem a vontade de Deus. Cura de uma nação. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Para receber as bênçãos da aliança. Se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deuteronômio 28, versículo 1. O versículo 2 e os versículos seguintes enumeram diversas bênçãos. Para viver uma vida longa. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor te dá. Deuteronômio 5, versículo 16. Para proteção do mal. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Salmo 91, versículo 1. Perdão dos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9. A liberação da vontade de Deus na terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículo 10. John Wesley acreditava tanto no fato de que o plano de Deus era operar na terra por meio das pessoas que ele afirmava: Deus não faz nada na terra a não ser em resposta à oração daquele que crê. Bounds, alguém cujos ensinamentos sobre oração impactaram dezenas de milhares de pessoas, era tão ousado quanto Wesley. Deus molda o mundo de acordo com a oração. Quanto mais oração houver no mundo, melhor ele será. Mais poderosas serão as forças contra o mal. As orações dos santos de Deus são o capital social do céu, cujos recursos Deus usa para executar a sua grande obra sobre a terra. Deus condiciona a própria vida e prosperidade da sua causa à oração. Peter Wagner concorda com isso quando diz: precisamos entender que o nosso soberano Deus, por razões que só Ele conhece, programou o mundo desse modo para que muito do que é realmente da sua vontade Ele torne possível com base nos atos e atitudes dos seres humanos. Ele permite que tomemos decisões que podem influenciar a história. A inação humana não anula a redenção, mas a inação humana pode torná-la ineficaz para os perdidos. Como já foi mencionado, a Bíblia apoia essas fortes declarações em 1 Reis 18:1. Depois de 3 anos de seca, Deus disse a Elias que enviaria chuva a Israel. Surpreendentemente, embora fosse a vontade e o tempo de Deus enviar a chuva, ele ainda precisava de um ser humano para pedir isso a ele. Elias orou 7 vezes para que a chuva começasse antes que a resposta viesse. Ver 1 Reis 18, do 41 até o versículo 45, Tiago 5, dos versículos 17 ao 18. Nos garante que foram realmente as orações de Elias que liberaram a chuva. Em outra ocasião, um homem piedoso chamado Daniel descobriu através das profecias de Jeremias que era chegado o tempo da nação de Israel ser restaurada do cativeiro. Mais uma vez, embora fosse a vontade e o tempo de Deus, Daniel ainda precisou pedir. Ver Daniel capítulo 9, versículo 3. Suas orações provocaram uma grande guerra nos céus entre anjos e espíritos malignos, através da oração perseverante de Daniel. Os anjos apareceram com a resposta. Outro exemplo poderoso encontra-se em Números 14, versículos 11 e 12. Deus declarou uma severa destruição sobre Israel por causa da rebelião do povo. Depois da intercessão de Moisés, entretanto, ele fez a incrível declaração conforme a palavra: lhe perdoei. Números 14, versículo 20. Que afirmação impressionante! O juiz absoluto do universo perdoou de acordo com as palavras de um ser humano.
Houve outra situação da qual Deus queria perdoar, mas não podia. Ele disse em Ezequiel, capítulo 22, nos versículos 30 ao 31, que se tivesse encontrado um homem para pedir perdão por um determinado grupo de pessoas, ele o teria poupado do juízo. Observe estes versículos chocantes. E busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por toda esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz o que o seu caminho lhe recaísse sobre a cabeça, diz o Senhor Deus. Essas e inúmeras outras passagens deixam claro que Deus se envolve nos assuntos da terra através dos homens. E a oração é a maneira pela qual ele faz isso. Embora as Escrituras nos garantam que os planos e os propósitos de Deus finalmente se realizarão, às vezes ocorrem atrasos, porque ele precisa esperar até encontrar pessoas por meio das quais possa operar. A geração dos israelitas libertos da escravidão egípcia perdeu seu destino. Deus esperou e cumpriu seus planos por intermédio da geração seguinte. Jesus disse que a Jerusalém do seu tempo havia perdido o dia da sua visitação. Ver Lucas, capítulo 19, versículo 44. Não quero causar atrasos nos propósitos de Deus e certamente não quero que ele encontre outra pessoa para fazer a minha parte em meu lugar. Quero realizar cada parte do destino que Deus me deu, em parceria com ele. Na história a seguir, o Dr. Ben Carson percebeu que uma operação de sucesso dependia não apenas das suas habilidades cirúrgicas, mas também de que Deus operasse por meio dele. Depois de 19 horas de cirurgia, o Dr. Ben Carson e sua equipe médica desabaram exaustos nas cadeiras da sala de conferências. Na metade da cirurgia, para separar dois gêmeos zambianos que nasceram unidos pela cabeça, eles consideraram a hipótese de interromper a cirurgia. Porém, por mais perigoso que parecesse continuar, seria uma sentença de morte se eles parassem. Enquanto voltavam à sala de cirurgia, o Dr. Carson orou para que Deus assumisse a operação. Quando ele retomou o delicado procedimento naquele hospital sul-africano, esforçando-se apenas com um bisturi em lugar dos microinstrumentos que costumava usar em seu país, ele sentiu uma firmeza notável em suas mãos. Era como se estivesse apenas observando suas mãos se moverem, enquanto outra pessoa realmente assumia a cirurgia. Embora costumasse sentir-se apoiado como resultado das orações que fazia durante outras cirurgias, ele nunca havia experimentado nada como o que aconteceu durante aquela intricada operação. Exatamente no instante em que a última veia que ligava os meninos foi separada, o sistema sonoro começou a tocar o coro de Aleluia, de O Messias, de Handel. Todos na sala de cirurgia souberam que algo notável havia ocorrido. A cirurgia de 28 horas foi um sucesso total e os meninos se recuperaram em uma velocidade surpreendente. O Dr. Carson reconheceu sua incapacidade de concluir aquela cirurgia sozinho. Deus ouviu seu pedido e, enquanto ele operava através dele, aqueles meninos receberam restauração, cura e saúde. Esse é um belo exemplo do qual Deus e os homens trabalharam juntos por meio da oração e da ação. Vamos voltar à intenção original de Deus de operar na terra por nosso intermédio, tentando entendê-la um pouco mais. O nome Adão significa homem ou humanidade. Deus fez um homem e chamou homem, Adão. Na verdade, geralmente as escrituras usam como termo genérico para homem a palavra hebraica Adam. Sendo o primeiro humano, ele representa todos nós. O que Deus pretendia para Adão, ele pretendia para toda a raça humana. Quando Deus criou Adão e Eva, fez deles seus governadores ou administradores da terra. O Salmo 8 diz de Adão: deste-lhe domínio sobre as obras das suas mãos. Tudo
puseste debaixo de seus pés. A expressão ter domínio é traduzida como a palavra hebraica que significa administrador, mordomo ou governador. A intenção de Deus era que os Adãos, a humanidade, governassem a terra como seus representantes. Observe que eu não disse no lugar dele, mas sim como representantes dele. A humanidade deveria fazer isso sobre a autoridade, os princípios e a direção de Deus. O Salmo 115, versículo 16, confirma isso. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. James Moffat traduz a última parte desse versículo assim: a terra ele designou aos homens, ênfase do autor, o que expressa com maior precisão o significado da palavra hebraica traduzida como deu. Deus não deu a outros a propriedade da terra, mas designou à humanidade a responsabilidade de governá-la. Gênesis 2, versículo 15 diz: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar. A palavra guardar vem de uma palavra hebraica que também significa manter ou proteger. É a palavra principal usada para um atalaia nas Escrituras. Adão era literalmente o atalaia ou guardião de Deus na terra. A decisão de Deus de governar a terra por meio dos Adãos, os humanos, era tão literal e definitiva que o primeiro Adão tinha a capacidade e o poder de dar essa autoridade a outro, Satanás. Lucas capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: e disse-lhe, dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Se tu me adorares, será toda tua. Jesus, na verdade, se referiu a Satanás como o príncipe deste mundo, 3 vezes nos evangelhos. Vê João, capítulo 12, versículo 31, no capítulo 14, versículo 30 e no capítulo 16, versículo 11. De acordo com o plano original de Deus, a sua decisão de operar na terra por meio das pessoas era tão completa que, para reverter essa situação, Jesus precisava de tornar humano. Ele tinha de tornar um Adão. Veja 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Os humanos seriam para sempre o vínculo de Deus com a autoridade e a atividade na terra. Devíamos ser os seus mediadores e representantes. O plano de intercessão de Deus é operar na terra conosco e por meio de nós, e não independente de nós. Ele honra essa decisão de todas as maneiras. Até a incrível tarefa de divulgar as boas novas da salvação requer o nosso envolvimento. Romanos 10, versículos 13 até o 15. Faz diversas perguntas retóricas cuja resposta implícita em cada uma delas é: eles não conseguirão. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim a gente está encerrando agora essa primeira parte do capítulo 2, lembrando que a gente vai estar trabalhando um capítulo por semana. Isso é para que você possa meditar bem na palavra de Deus. Talvez você nunca tivesse ouvido falar sobre intercessão na sua vida e hoje você ouviu e está começando a compreender que Deus é soberano sim, como nós acabamos de ler, mas pela sua soberania Deus escolheu contar comigo, escolheu contar contigo que está me assistindo agora. E aquilo que arde no nosso coração, quando bate aquela tristeza, aquela angústia, quando a gente vê alguma injustiça, quando a gente vê algo acontecendo, ali é o Espírito Santo de Deus tocando em você, para que você mude essa realidade através da sua oração. Vai ter ação, aquilo que você vai ter que tomar atitude e fazer, com certeza, porque não é no nosso sofá esperando, cair do céu que as coisas vão resolver. Não são assim. Deus vai tirar a gente do nosso comodismo e trazer até um desconforto para que você comece a se colocar na brecha e fazer aquilo que Deus quer que você faça. Nesse momento, encerrando esse vídeo, ore ao Senhor, busque
Busque a direção que Ele tem para a tua vida. E com certeza, aquilo que talvez já tenha falado ao teu coração já há um bom tempo, o Senhor vai trazer isso à tona. E você não precisa de um cargo na igreja para interceder. Basta você ter intimidade com o Senhor, que Ele vai começar a revelar a você lugares, lacunas que existem na nossa sociedade, dentro da sua casa, na sua igreja, no nosso país, na sua rua, na sua vizinhança, que você precisa se colocar na brecha para que essa situação seja revertida, para que essa situação seja transformada pelo poder do Espírito Santo. E não há momento mais oportuno que esse, que o mundo inteiro está tumultuado, o mundo inteiro está em crise, para que você comece a ser um bom intercessor que Deus espera que você seja. Conto com você no próximo vídeo. Comenta aqui aquilo que Deus está começando a tratar com você agora, enquanto eu lia, né? Assim como médico, Deus operou naquele momento através dele. Aonde Deus tem operado na tua vida, que você sente literalmente, essa não sou eu, né? Por mais que eu tenha habilidade nisso, ou então não tinha habilidade, comenta aí, que eu vou ficar feliz em saber. Aguardo você no próximo vídeo para a gente finalizar o capítulo 2. Um abraço e tchau!